Eu quero compartilhar com vocês aqui a passagem bíblica 6, versículo 7 a 13, que eu comentei até ontem na live, mas eu esqueci de um ponto bem interessante que eu me lembrei. E aí, quando Jesus... Primeiro que essa passagem ele vem falar sobre a missão, né? A missão dos apóstolos, que no caso era para os apóstolos lá, mas serve para nós, para a atualidade, uma vez que ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, né? Então ele encaminha de dois em dois, que eu acredito que seja para que um possa ser suporte do outro, né? E a outra, que é bem interessante, muito importante, que isso nós deveríamos saber, eu acredito que desde criancinha, que é assim, quando ele dá o direcionamento de como você deve ir para essa missão. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, enfim. Aqui ele está dando um direcionamento de como você deve ir para a missão. E essa missão aqui, no caso, para mim, Paulo Undina, é que eu sou esposa, que eu sou mãe, né? E o que eu não devo trazer para essa missão? Os meus traumas, os meus bloqueios, o meu orgulho, inveja, ira, preguiça, enfim, são tantas coisas que a gente traz conosco, né, como se fosse vantagem, cara, e a gente só se ferra, né, porque cada um tem Aliás, a gente se ferra porque a gente não segue esse direcionamento aqui, né? Porque se eu viesse para minha missão de esposa e deixasse tudo para trás e confiasse somente na providência divina, nossa, como seria diferente. Como seria uma esposa melhor? Como eu seria uma mãe melhor, né? Se eu dissesse lá, foi assim comigo quando eu era criança, a mamãe e papai falaram assim, foi no tempo deles, então no tempo deles é uma coisa e no nosso tempo é outra coisa. Temos que aprender sim com eles, claro, é óbvio, não estou falando aqui que nós não devemos aprender com nossos pais, mesmo porque na mesma liturgia de ontem, Davi orientava seu filho Samuel. Né? Então aqui claro que nós temos que ter, mas assim são momentos diferentes, nós temos que ter essa visão, esse olhar. E assim, tá tudo aqui, né? Tá tudo na palavra, tá tudo tão claro. E quando o padre pregava, ele contou uma historinha que me fez fazer uma viagem. Uma certa vez eu viajei com a minha irmã, com isso nós fomos para Fortaleza. E aí eu ia acostumada a viajar só para Óbidos Belém, que eu morava, né? Ia com aquela quantidade de mala, mas era certo porque eu morava para lá. Mas aí eu fui para Fortaleza para passar uma semana, se não me falha a memória, e aí levei 2 malas. Sendo que dessas malas, eu acho que eu não sei nem o que tinha em uma mala, né? Então, assim, da mesma forma é a nossa vida. A gente vem para nossa missão, a gente vem para os nossos relacionamentos cheio de coisas, cheio de bagagem, né? E quando foi para voltar, já vim com mais um monte de mala e aí é um transtorno você ter que arrumar aquele monte de mala, aí você vai carregar aquela mala só você, ou então você vai empurrar aquela mala para que alguém carregue com você, e aí você vai pagar para uma pessoa que uma pessoa carregue essa mala, você vai demandar de energia para você cuidar daquela mala toda, né, aquele excesso todo. E aí me veio uma outra viagem que foi há uns 3 anos, mais ou menos, a primeira vez que eu fui a São Paulo. Gente, eu fui com uma mala, com uma mochila, na verdade, da minha filha. E eu fiquei pasmada. Eu fui com uma mochila para São Paulo, um local totalmente diferente, não sabia o que ia me esperar.
Enfim, o certo é que eu pude aproveitar mais nessa minha viagem, porque eu pude comprar mais, não vim com tantas coisas, né? Como eu não tinha levado muita coisa, então eu trouxe coisas que foram suficientes para eu carregar, não precisei que ninguém carregasse as minhas coisas, né? E a mesma coisa é na nossa missão, cara. E o que mais eu fico assim triste é que a gente passa tanto tempo da nossa vida, a gente perde tanto tempo da nossa vida, depois a gente tem um direcionamento aqui nas nossas mãos, na nossa vida, e a gente não usufrui. É isso mais que me revolta. E é por isso que eu tô aqui para tentar abrir um pouco da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, porque primeiro fé vem pelo ouvir, né? Então a gente ouve tanta coisa, a gente dá importância para tantas coisas que a gente deixa de usufruir as coisas boas. A gente pode ter um relacionamento melhor, conjugal melhor. A gente pode ter um relacionamento muito gostoso de mãe e filho. E a gente deixa de viver. A gente passa a vida inteira perdendo, carregando bagagem lá de trás, onde a gente não devia nem carregar, e a gente carrega e vive uma vida muitas das vezes miserável, né? Há pesquisas que perguntam no final da vida para as pessoas já idosas o que você gostaria de ter feito, e diz de viver mais. E quantos de nós não deixamos de viver por nós não buscarmos uma orientação, por nós não termos conhecimento da verdade da palavra? É isso. Um abraço.